Vou explicar para vocês esse exercício número 7 da UFSCar. Ele fala o seguinte: em relação ao sistema sanguíneo ABO, um garoto, ao se submeter ao exame sorológico, revelou a ausência de aglutininas. Primeira coisa, eu tenho que saber que no exame sorológico vai ter a separação da parte líquida com a parte sólida do meu sangue. Então, na parte sólida é onde eu vou encontrar as células. Na parte líquida é onde eu vou encontrar água, os sais minerais, os hormônios, os anticorpos. Todos vão estar nessa parte líquida, que é chamada também de plasma. E aí, quando o menino fez o exame sorológico, o pessoal do laboratório viu que não tinha nenhuma aglutinina nesse soro. A aglutinina é a mesma coisa que anticorpo, tá? Então, se eu colocasse aqui, revelou a ausência de anticorpos, seria a mesma coisa que aglutinina, são sinônimos. Então, eu teria que saber o que é um exame sorológico e me lembrar o que é uma aglutinina, para que eu consiga resolver esse exercício. Então, o menino não tinha nenhuma aglutinina no sangue, nenhum anticorpo. Seus pais apresentaram grupos sanguíneos diferentes, ou seja, o pai tinha um tipo sanguíneo e a mãe tinha outro. E cada um apresentou apenas uma aglutinina. Os prováveis genótipos dos pais do menino são, então aqui em cada alternativa, nós temos 2 alelos e aqui mais 2 alelos. Então, esse tracinho no meio, ele separa o pai da mãe ou a mãe do pai. Aqui não importa a ordem, tá? Eu não preciso saber qual é o genótipo do pai e qual é o da mãe, porque ele pede os prováveis genótipos dos pais. Então, depois a gente vai analisar essas alternativas e descobrir o genótipo desses pais aí. Quando aparecer um exercício desse, onde não precisa realizar cruzamento, eu sugiro que, se vocês tiverem dúvidas, que vocês montem essa tabelinha, porque fica mais fácil. É só bater o olho e identificar. Então, aqui a gente vai colocar o grupo sanguíneo. Então, existe o grupo sanguíneo do tipo A, o sangue do tipo B, o do tipo AB e o sangue do tipo O. As pessoas que têm o sangue do tipo A, elas vão ter a proteína do tipo A grudadinha lá na membrana da sua hemácia. As pessoas que têm o sangue do tipo B vai ter a proteína B. Pessoas do tipo AB vão ter as proteínas A e B. E pessoas do tipo O não vão ter nenhuma proteína. Quando a gente pensa nas aglutininas, ou seja, no anticorpo, a gente vai pensar olhando para o grupo sanguíneo. Então, pessoas que têm o sangue do tipo A, elas têm que ter o anticorpo, o anti-B. Porque se elas tiverem o anti-A, significa que esse anticorpo vai tentar destruir essas proteínas e, consequentemente, vai destruir a hemácia. Então, é sempre o oposto. Proteína do tipo A, a pessoa vai ter o anti-B. Se a pessoa tem a proteína do tipo B, ela vai ter o anti-A. Se ela tem tanto a proteína A quanto a proteína B, ela não vai ter nenhum anticorpo. E se ela não tem nenhuma proteína, significa que ela pode ter tanto o anti-A quanto o anti-B. E aí, quando eu olho para o exercício fala que o garoto, quando ele se submeteu ao exame, revelou ausência de aglutininas. Então, eu olho aqui, ó, qual o tipo sanguíneo que faz com que a pessoa não tenha nenhum anticorpo em sua corrente sanguínea? É o AB. Então, aqui, ó. Então, a criança tem esse tipo sanguíneo. Agora, eu vou olhar para os pais. Seus pais apresentaram grupos sanguíneos diferentes e cada um apresentou apenas uma aglutinina. Então, quando eu olho para cá, ó, o sangue do tipo A, eu só tenho uma aglutinina, um tipo. Sangue do tipo B, eu tenho um tipo de aglutinina. Quando eu olho para o sangue A, essa pessoa tem os 2 tipos de aglutininas. Então, sangue O, a gente já descarta. O pai e a mãe dessa criança, eles só podem ter o sangue do tipo A e do tipo B. Então, isso daqui nós já descobrimos.